eu fiquei um pouco, estranhei um pouco tanto desespero do Bolsonaro. E aí, eu fui pesquisar para tentar contextualizar por que que ele está com esse desespero. E eu notei o seguinte: que as pesquisas eleitorais é que acenderam em 2022 esse desespero golpista do ex-presidente. Na época, as pesquisas apontavam o risco de vitória de Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial. A reunião ocorreu no dia 5 de julho de 2022, né? Poucos dias antes, no dia 23 de junho, por exemplo, o Datafolha divulgou um levantamento apontando que Lula venceria naquele momento, no primeiro turno, com 53% dos votos válidos, mais do que a soma de todos os outros concorrentes. O Jair Bolsonaro ficaria com apenas 32%. A pesquisa apontava que Lula tinha 47% das intenções de voto, Bolsonaro 28% e Ciro Gomes 8%. O resto estava lá atrás, traço, etc., 1%. Então, isso é o contexto. É interessante a gente notar esse contexto pelo desespero. Teve até uma das gravações que ele citou o Datafolha. Ah, vocês estão vendo Datafolha, não sei o quê. Então, não era. Ele sabia que, sem fraude nenhuma, ele já estava perdido, estava às vésperas de perder no primeiro turno. E aí ele resolveu tentar fazer uma virada. Vou tentar dar uma virada nesse jogo. Daí é, a tal PEC das benesses eleitorais, como ele mesmo, numa das gravações lá, numa das conversas reveladas, ele chamou de benesse, PEC das benesses. A, 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 a Câmara aprovou a PEC naquele mesmo mês, no dia 13. Ministros que haviam sido eleitos já tinham sido mandados de volta ao Congresso para cuidar de suas eleições, da campanha do Bolsonaro a presidente e para votar a proposta de emenda à Constituição, que era decisiva. Senão, o Bolsonaro perdia no primeiro turno. Vejam que a Tereza Cristina, o Rogério Marinho e outros já não estavam na reunião do dia 5. Estava lá o Paulo Guedes, que era o articulador das benesses. A emenda constitucional, cujo projeto agora podem chamar de PEC do desespero, aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600 e o valor do Vale Gás de 120 a cada 2 meses a menos de 90 dias da eleição, entre outras benesses. Quer dizer, o Bolsonaro estava desesperado. Daí para diante, só o golpe de Estado. Ele começou a preparar. E essas revelações é, de ontem e agora desse vídeo mostram o seguinte: que a defesa fica dizendo, ah, não houve golpe. Se não houve golpe, não houve crime. Não é nada disso. Estava havendo golpe. Essas gravações todas mostram que estava havendo golpe. E eu acho é essa conclusão que já chegou o Alexandre de Moraes. Daí porque ele está prestes a fechar o inquérito. Não vão prender o Bolsonaro agora, porque poderia levantar alguma brigalhada, mas já está decidido o futuro do Bolsonaro, porque está tudo comprovado. Não tem quase nada o que comprovar. Só o Alexandre de Moraes está esperando só para, segundo me disseram alguns juristas, só para robustecer um pouco mais o processo. Mas já está no final. Acabou. Questão, né? Quem vai chegando aqui no nosso All News é ela, a rainha, gente. Olha a honra, olha a honra. A Mônica Bergamo, que trabalhou muito ontem e hoje, conversou com o Bolsonaro também. Acabou de publicar aqui na coluna dela o vídeo que a gente trouxe aqui, um dos primeiros trechos. Também está publicando já na coluna dela esse vídeo. Olá, Mônica, bom dia. A importância desse vídeo para a gente entender a tentativa de golpe no Brasil, qual é, hein? Esse vídeo, a Polícia Federal, ontem, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele faz um longuíssimo relato em 135 páginas do que seria uma cronologia do golpe,
e de como ele estava organizado, quer dizer, como os integrantes do grupo que tentavam um golpe estavam organizados em núcleos. E a Polícia Federal pontua essa reunião, Fabíola, como muito importante, porque ela é uma reunião que aconteceu em julho de 2022. Ali, apesar das pesquisas, o Lula estava na frente, mas ainda não se sabia exatamente, não se poderia adivinhar o resultado das eleições. Todo mundo sabe que um governo que tem a máquina na mão tem poder e tem capacidade de uma virada eleitoral, né? O Bolsonaro estava ali, o Thales estava dando os percentuais, mas o Bolsonaro chegou a 49%, quer dizer, subiu muito nas eleições. Então, com a máquina na mão, com a caneta na mão, era possível que ele ficasse mais competitivo nas eleições. Mas a Polícia Federal coloca essa reunião como muito importante porque mostra como começou a nascer a narrativa de fraude nas eleições. Quer dizer, o ex-presidente sempre falou sobre voto impresso, antes dessa reunião, falava muito de voto impresso, de possibilidade de fraude, mas aí ele envolve a cúpula do governo e dá orientações, né, e pede que os ministros se empenhem na disseminação dessas informações que são puras fake news. Então, a importância dessa reunião e a importância desses vídeos, ela é muito grande porque ela, na cronologia, ela mostra como nasce e toma corpo a narrativa, né? Mostra os bastidores de como isso foi feito, e justamente esse é um dos núcleos, né? E uma das estratégias. A narrativa justificaria um golpe, justificaria uma intervenção militar, justificaria um estado de sítio. Depois da narrativa vinham outros núcleos, os núcleos de incitação aos militares e desmoralização daqueles militares que não aderissem ao golpe, viriam outros núcleos, os núcleos das coisas concretas, como botar tropas na rua mesmo, núcleos de mobilização, núcleos de coleta de informações sobre o Alexandre de Moraes, mas tudo nasce da narrativa. Sem a narrativa, o resto não poderia acontecer, né? Então, daí é a importância de se ver e de ver como a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes colocam o Bolsonaro como uma figura central. Quer dizer, ao dar essa importância a essa reunião, não era uma reunião, a Polícia Federal não está considerando uma reunião amalucada, uma reunião de bravatas, ela está considerando uma reunião estratégica e uma comprovação de como o Bolsonaro estava no núcleo e no comando dessa organização para se tentar um golpe. Então, poderia um juiz, um outro juiz, ou podem os advogados do Bolsonaro falar: isso são só palavras, golpe se dá com tropa na rua, golpe se dá com armas, aquilo eram só palavras, bravatas. Mas não é a leitura que o Alexandre de Moraes está tendo, não é a leitura da Polícia Federal e nem do Ministério Público. Então, a reunião ela tem um peso grande, porque ela é considerada um elemento de prova muito contundente do envolvimento do Bolsonaro nessa tentativa de golpe.